Gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada a presença de todos. Rodrigo, já vou agradecer ao Rodrigo não só o convite, mas já ter feito aí as introduções. Já pulei aqui da minha listinha. Então, mas queria aproveitar e dizer que eu sou muito entusiasta desse tipo. Falar um pouquinho de mim. Sou muito entusiasta desse tipo de evento. E queria falar para vocês que nem sempre foi assim. Eu sou da época que não tinha, né? Não tinha esses encontros. Se a gente pensar que a conferência de música mais antiga e que existe fez 10 anos recentemente, isso é uma coisa recente, apesar de muitos de vocês aqui terem 20 anos. Mas então valorizem esse tipo de espaço, venham, promovam, compartilhem, tragam outras pessoas, aproveitem as conexões que vocês podem fazer aqui. Não deem isso como garantido, porque realmente nem sempre teve esse tipo de espaço. Então, eu sou muito entusiasta. Obrigada pelo Rodrigo, pela iniciativa, Bob, e o espaço aqui. E depois, no próximo espaço, para onde a gente for também. Enfim, falando do nosso tema de hoje, né, achei muito legal quando o Rodrigo me chamou e falou, e aí agora o Arthur acabou de falar a mesma coisa. Ele, eu virei independente em 2005. Né? Depois de trabalhar em gravadora, em major, por muito tempo, e quando eu fui abrir o meu negócio, eu começo a brincar para as pessoas e falo assim, todo artista tem o seu momento de virar independente, chegou a minha hora de ser independente. Então, isso já fala um pouquinho da minha visão do que é ser independente, mas eu queria começar, de repente, definindo um pouco esse conceito, né? Alinhando um pouco, mas eu vou imitar o Rodrigo um pouquinho, vou ler aqui a minha introdução. Aqui. Ser independente foi visto por muito tempo como uma resposta aos modelos tradicionais da indústria, uma escolha muito ligada à liberdade, à autonomia, principalmente artística. Depois passou também uma busca, né, por melhores divisões de royalties, acordos mais justos. Hoje ficou até, digamos, mais fácil ser independente com a quantidade de ferramentas que a gente tem disponíveis, seja para distribuir música, seja para falar com a sua audiência, vender produto, criar conteúdo. Mas a gente tem que lembrar que toda essa autonomia vem com responsabilidade. Ser independente implica em bancar estratégia, equipe, investimento, operação, marketing, decisões e, principalmente, os erros. Talvez, então, a questão central de hoje seja qual é o melhor modelo para cada artista em cada momento da carreira. Então, a gente vai discutir aqui isso hoje com 3 perspectivas meio complementares. Aqui. Vamos lá. Uma pergunta inicial para a gente tentar, assim, rapidamente, numa rodada, o que é ser independente? Quando a gente fala em artista independente hoje, do que exatamente a gente está falando? É a ausência de gravadora? É controle criativo? É operação própria? Onde é que começa e termina essa independência? Eu primeiro? Bom, primeiro de tudo, boa tarde para todo mundo. Boa tarde! Aí, está todo mundo acordado. Muito obrigado, Bob. Muito obrigado, Rodrigo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito mesmo. Eu realmente admiro esse projeto, que não é o último, é só o mais recente aqui. Então, vamos pensar dessa maneira. Sobre a sua fala, Dani, ser independente, eu acho que assim, ser independente é fazer suas próprias cagadas. Acho que foi essa uma das escolhas que eu acabei seguindo para esse mundo do independente. Então, eu não concordava com muitas coisas. Então, em vez de simplesmente brigar contra o sistema, eu falei, vou criar o meu próprio sistema. Então, a última grande gravadora que eu trabalhei foi a EMI, que nem existe mais, de 2013 a 2005. E, durante esse processo que eu trabalhava lá, eu comecei a produzir e empresariar um artista independente chamado Ludov. Alguém lembra de Ludov aqui ou não? 3 pessoas. Tem os 2 CDs do Ludov em casa. Pô, você vai ver lá meu nome ali, cara. E eu entendi ali que existia realmente um caminho muito saudável de ser independente. Então, quando eu saio e vou fazer esse trabalho de independente, eu via realmente que você precisava se comprometer. Tem uma tese muito legal das 10.000 horas. Se você quer ser realmente bom em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas de dedicação, que é o mínimo que se exige. Então, vamos falar 10.000 horas. Se você trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, em um ano você vai fazer mais ou menos 1.920 horas. E você vai levar pelo menos de 5 a 6 anos para realmente entender do que você está falando.
esse é o formato do ser independente. É você caminhar sozinho sobre essas 10 mil horas, você ter controle sobre todo o processo. Então, eu acho que realmente vale muito a pena ser independente. O ser independente, ele não é mais visto de forma pejorativa. Como muito tempo, quando a gente trabalhava em gravadora, lá no passado, tinha CD, vinil, essas coisas, ser independente era quase uma ofensa. Falar, isso é independente, cara, deixa ele para lá. Hoje, ser independente é o que chega no número 1 do Spotify, porque ele tem flexibilidade, ele tem agilidade, e ele está muito mais conectado com o mercado de forma autônoma mesmo. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pelo menos eu falei o que eu entendo de ser independente. E com muito orgulho, eu visto essa camisa. A OneRPM ainda é uma empresa 100% independente, nem acionista, nem fundo de investimento, nem ninguém é atrás da companhia. São 3 sócios, que é o Emanuel, que é o fundador, cheguei alguns meses depois, e o André Agra, que comandamos a companhia de forma independente. É vista pelo YouTube como a 5ª maior empresa de música do mundo. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês saberem, que é possível ser grande, é possível ser independente e é possível ter agilidade. Eu não sei se a Dito tem essa independência também. São os 2 irmãos ali, né, Thiago? São ainda. Foi fundada por 2 irmãos. Boa tarde. Estou também muito feliz de estar aqui, né? Agradecer o convite, muito legal poder conversar e discutir. Eu acho que essa parte de independência, que é uma coisa que, bem, eu trabalho na Dito há 9 anos. A Dito é fundada por 2 irmãos ingleses que tiveram e tem esse DNA independente, esse orgulho, justamente porque eles tiveram uma experiência ruim com Major. Fecharam com uma Major, ficaram na geladeira, não lançaram nada, e aí eles olharam e falaram assim, a gente precisa fazer de uma outra maneira. E na Inglaterra, né, de onde a matriz da Dito, foi a primeira independente a alcançar diversas marcas, assim, colocar música no top 40 de rádio, top de Spotify. Então, a gente tem muito isso dentro da empresa, né, dessa questão de ter, de apoiar e de dar as ferramentas, né, para os artistas. E eu acho que, também, assim, voltando um pouco na pergunta da Dani, eu não tenho experiência com Major, nunca, né, mas a minha trajetória... Está perdendo nada, não. A minha trajetória no independente vem desde mais ou menos de 2005. Nunca falei isso para você, Arthur, mas acho que eu comprei uma camiseta do Ludov das suas mãos. E foi isso. Ali foi onde eu comecei a acompanhar o cenário independente brasileiro como jornalista. Fiz muita coisa, fiz zine, trabalhei meus primeiros anos como jornalista também, cobrindo muito essa cena. E eu acho que é isso, assim, dentro da indústria, né, eu estou há 12 anos, sempre tive essa visão, estou na Dito há 9, né, e eu acho que ser independente é ter principalmente o controle, é uma coisa que o Arthur já falou, que é isso, é você ter não só o controle, eu acho que criativo sobre as suas coisas, mas também o controle sobre narrativa, controle sobre estratégias e tudo mais. Isso é desafiador, sem dúvida alguma, né? E eu acho que é um pouco a discussão que a gente tem aqui hoje, que é, tipo, você consegue ser 100% independente, só você? O quanto... É meio curioso, assim, sei lá, o quanto de estrutura, se você está num escritório, mesmo que seja o seu escritório, ainda te deixa independente ou não. Assim, acho que tem um limiar, mas o norte é esse, realmente. Assim, é você ter esse controle, principalmente porque, assim, já vi dentro de Major, não necessariamente você vai conseguir, como é uma estrutura, né, um pouco mais fechada, mais burocrática, é um pouco mais difícil, né, de ter. Então, acho que ter esse controle é o essencial. Boa tarde, gente. Queria dizer Que isso? Parou. Queria dizer, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Craque demais aqui. Tiagão é meu parceiro aí de carreira. Também queria dizer que tem muita gente estilosa aqui. Eu achei muito irado isso. Mas, enfim, falando sobre esse tema, é muito engraçado para mim, porque eu surgi dessa forma, sendo um artista independente.
Só que eu nunca tive essa consciência do que isso significava, assim. E hoje, olhando para trás, eu acho que eu consigo ver que ser artista independente é poder existir, de alguma forma, hoje no Brasil e no mundo. Né? Porque, por muito tempo, ser artista foi uma minoria, né? Poder ser artista era uma minoria, ainda é. Né? Poder ser um artista de sucesso, poder viver da música, ainda assim é uma minoria muito pequena. Mas ainda era menor ainda, antes, né? E eu acho que, né, com toda a evolução, né, do mercado e tecnologia também, eu acho que ser artista independente é isso, poder existir, poder colocar nossas ideias no mundo de uma forma que a gente não precise estar debaixo de alguma coisa ou que a gente não precise, né, de alguma ferramenta externa para que a gente possa fazer a nossa arte, assim, né? Então eu enxergo muito dessa forma, assim. Para mim foi muito assim, né? Começou tudo com notebook, um fone vagabundo de celular, né? E hoje a gente com estrutura, a gente consegue estar num estúdio maneiro, tá ligado? Tá podendo fazer colaborações com artistas que eu admiro. Eu acho que isso é uma construção e é muito importante também. Para mim, sempre foi muito importante ter essa liberdade criativa e artística e gerencial da minha carreira, principalmente. Porque é isso. Eu sou uma pessoa muito metida nas minhas coisas. Em qualquer ponto de um lançamento, seja uma publicação, seja qualquer coisa, eu gosto de entender tudo que está acontecendo, eu gosto de saber onde a minha imagem está sendo colocada, eu gosto de saber qual roupa eu vou vestir, eu gosto de saber como é que vai ser feito o nosso clipe, nosso visual. Então, acho que essa liberdade também é muito importante. E também construir isso, né, de uma forma independente te ajuda a ter essa base para numa oportunidade futura, né, que surja uma oportunidade de estar numa major, alguma coisa, tu tá preparado e ter portfólio também. E base mesmo, sabe? Para saber o que tu quer, para saber onde tu quer chegar, para saber como é que funciona cada processo, desde da gravação de uma música até a distribuição dela para as plataformas, né? Então acho que tudo isso é muito importante para o artista e não só para o artista que não é independente. Eu acho que para o artista no geral isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque nos livra de várias ciladas, pode ter certeza. Eu queria complementar, Rian, acho que você falou um negócio muito bacana, que hoje você, na verdade, tem o poder da escolha, né? E antes o artista ele não tinha muito esse poder da escolha, ele era escolhido por alguém. Hoje o artista que faz a escolha. Então esse teu caminho, essa tua caminhada, ele mostra exatamente que ser independente é tomar rédea das suas próprias escolhas e não ter que ser escolhido por um grupo de 30 pessoas que fala você é artista, você não é artista. Isso acho que machuca muito quando você é artista e alguém fala não, você não vai ser artista. Então, muito, muito legal ouvir tua história fazendo essa analogia, cara. Muito legal. Parabéns, cara. Você já deixou aqui exatamente a deixa para a minha próxima pergunta, que é exatamente saber assim, quais partes de ser independente são mais libertadoras e quais são mais pesadas, assim, mais do que quem vê de fora pode dizer. Assim. Cara, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é grana e estrutura. Tipo assim, sem ficar dando volta. É muito importante, sim, a gente ter liberdade, é muito importante a gente poder criar da forma que a gente imagina, mas é muito importante também a gente poder criar essas coisas que a gente imagina, né? E sem estrutura, sem dinheiro, fica muito difícil, assim. Mas é óbvio, né? Eu acho que tem lado bom e ruim disso, né? Eu acho que, por exemplo, se não tivesse essa possibilidade de ser um artista independente, o Rian Fidelis não existiria, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, muitos artistas aí que querem existir e se destacar de alguma forma, às vezes não conseguem também por essa falta de estrutura e de oportunidade, assim. Eu não apoio mesmo esse papo de meritocracia e, enfim, coisas do gênero, assim. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, só que isso é o mínimo para a gente existir, assim. Eu não sinto que exista artista estourado que não faça uma música, né, enfim, de qualidade e o que isso quer dizer, né? Mas enfim, existe artista também que conseguiu se conectar com o público, né? Existe artista que conseguiu chegar no público de alguma forma, independente da qual seja. E isso não quer dizer que
quem não conseguiu não seja bom, não tenha qualidade. Eu acho que também tem esse negócio de estar no momento certo, na hora certa, o contexto. Então, eu me sinto também muito privilegiado de, a partir das condições que eu tinha, ter conseguido chegar em muita gente. Assim, eu acho que não é uma história comum, sabe? Não é uma história onde isso se repita várias e várias vezes. Eu acho que eu realmente tive também muita sorte, sabe? Além do trabalho, além do esforço, eu tive muita sorte também de poder chegar nessas pessoas, né? As pessoas poderem se identificar com o meu trabalho. Mas é isso, né? Tem essa dualidade de ser artista independente, de poder existir, mas também às vezes a gente não tem a estrutura que a gente merece para poder fazer o nosso trabalho, assim, né? Mas é curioso que a sorte aparece para quem trabalha, né? Não é Não, verdade? com certeza. Você definitivamente trabalhou para que essa sorte acontecesse também, né? É isso que eu falo, tipo, por isso, o trabalho é o mínimo, sabe, para a gente existir, né? E a gente tem que estar constantemente fazendo, por mais que seja difícil, por mais que seja meio contra a maré, porque, enfim, para mim, fazer R&B em Floripa era a coisa mais aleatória do mundo, porque não tinha ninguém fazendo lá, né? Não tinha pares para eu me conectar, não tinha uma cena de R&B. Tanto que eu fui me conectar muito com artistas daqui do Sudeste, né? Então, tudo isso é uma coisa a se pensar, assim, né? Com certeza. Eu tive muito trabalho, eu não nego nunca o meu esforço, assim, porque foi realmente um trabalho que eu fiz desde quando eu comecei a deslumbrar a minha vida como um artista, como um músico. Mas é isso. Hoje em dia isso é o mínimo, né? Em que momento você entendeu que o trabalho que tinha um trabalho além de fazer música? Assim, o trabalho não era só fazer música. Então, tipo, cara, eu não sei se eu consigo pegar um ponto do tempo assim que eu falo, foi aqui. Até porque eu acho que eu sempre tratei a música como uma coisa muito séria na minha vida, porque antes de ser artista eu já era produtor musical. Então isso já era meu trabalho e era uma fonte de renda. Eu acho que eu já aprendi a tratar isso como uma profissão muito antes de ser o Rian. Alô? Aí. Muito antes de ser o Rian cantor, o Rian produtor já entendeu esse lado de, cara, tu precisa se organizar, tu precisa entender que isso é um trabalho que tu não pode levar, sabe, de qualquer forma. Porque é isso, as pessoas vão dar valor pro teu trabalho se elas verem que isso aí é feito de uma forma profissional. E eu transpus isso também quando eu quis fazer meus próprios projetos, né, como artista também. Então, uma coisa que as pessoas sempre elogiaram no meu trabalho foi isso. Cara, como é que esse menino ninguém tipo tá fazendo algo tão bom, tão profissional e ninguém conhece? Porque é isso, eu sempre tratei com profissionalidade mesmo antes de não ter ninguém me escutando, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Olhar para o teu trabalho, mesmo sendo artista independente, mesmo tu não ganhando dinheiro ainda com isso, e entender que isso sim é um trabalho, né? Se tu quer levar isso como a tua vida, como um trabalho, tu tem que encarar isso como um trabalho desde o começo. E não só quando as coisas começam a acontecer. Porque também quando as coisas começam a acontecer, se tu não tá trabalhando, não tá tratando isso como um trabalho, pô, vão te engolir, assim, não tem jeito. Queria saber, então, do ponto de vista de vocês, né? A gente está falando esse contraponto entre a liberdade e a estrutura que você precisa para manter essa liberdade, né? E aí, do lado do ponto de vista da distribuidora, né? O que precisa minimamente para que um lançamento saia com alguma chance de performar? Que trabalho é esse que ele teve que fazer antes para que a coisa tivesse chance de acontecer no mar de lançamentos que a gente tem aí todo dia? Sim, eu acho que eu posso complementar, aproveitar para falar depois do Rian, porque o Rian eu acho que é um grande case também da gente enquanto na Dito, porque o Rian começou na Dito como artista de subscription, né? A gente tem a nossa plataforma lá, como, né, a One agora tem a Offstep, né, que é a parte mais de artista que entra e sobe, né, paga lá a sua anuidade, fica com 100% dos seus royalties e gerencia a sua carreira. E a gente está sempre olhando isso, né? A gente está sempre monitorando. E o Rian foi eu vi, acho que também tivemos a sorte de ver num momento muito inicial, uma semana depois dele ter lançado o Alma, que foi o álbum de janeiro do ano passado. Muito por causa de um tweet, na verdade, do sommelier de R&B, né? Vi lá falando justamente disso e
pontuando essa qualidade do Rian, né? Muito. Não era só a música, mas era todo esse cuidado de, tipo, tem um cuidado com estética, tem um cuidado com narrativa, tem um cuidado com muita coisa. E no caso do Rian foi muito isso. Tipo, bateu, ouviu a música, falei, cara, isso aqui é muito bom, a gente precisa, né? A gente foi atrás e aí trouxe ele para a nossa área de Record Label Services, que é o que eu cuido, né? E aí começamos a fazer um trabalho com ele um pouco mais próximo, né? E aí é isso, é uma construção de pouquinho em pouquinho, porque, claro, você ter a música boa, você ter uma história para contar é importante, mas você precisa ter as ferramentas, você precisa. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia o acesso é muito maior, né? E eu acho que isso é muito legal. Os artistas conseguem fazer o mínimo e assim eu acho que é muito legal quando o artista entende a própria voz, né? Isso é fundamental. Eu sei que é um pouco difícil, é fácil falar, né? Entender a própria voz, saber como comunicar, porque isso assim, acho que é o que é o diferencial para você se conectar com o público, né? E claro, hoje em dia a gente tem muita coisa que é dentro do mercado também é dado, né? A gente tá olhando tudo isso, mas o dado vai vir se tiver essa conexão, né? Acho que não existe. É muito difícil porque é uma coisa que eu lembro, um pouco que o Rian até falou, essa questão de, sei lá, música, né? O que é música boa, o que é. Eu não acredito que existe música boa. Eu acho que existe música que se conecta com o seu público e que e é isso. As pessoas vão se relacionar e os números vão Às vezes mostrar tem isso, música né? que está só fora de timing, né? Exatamente. Que ela deveria ter sido lançada há um tempo atrás ou daqui a alguns anos. Exatamente. E, enfim, a internet hoje em dia é muito bom, né? Vivemos no mundo da cauda longa, onde... Né? Exatamente, sem dúvida alguma. Você vê o tempo inteiro coisas reviralizando, sendo redescobertas. Mas eu acho que é isso, assim. Você de novo, parece fácil. Eu sei que vindo, né, daqui, assim, saber como se comunicar e tal é diferencial. É uma coisa. E aí é isso, assim. Eu acho que a gente do nosso lado também dar as ferramentas, né, entender, e eu acho que principalmente, acho que agora falando enquanto distribuidora, né, entender principalmente isso, sentar com o artista, ouvir o artista, entender o momento e ajudar a contar, ajudar e entender principalmente que é isso, não existe a mesma fórmula, assim, as ferramentas estão lá e o uso é meio padrão, mas como você conta é diferente. E não necessariamente o que funciona para um funciona para o outro. Então, acho que é isso, é ter essa sensibilidade e trocar. Eu acho que ouvir o artista é fundamental, assim, sem dúvida alguma. Arthur, tem alguma coisa que você veja, tem algum diferencial recorrente que você enxerga nos artistas que conseguem, os artistas independentes que conseguem estruturar uma carreira a médio e longo prazo, assim? Sem dúvida. Na verdade, assim, eu sou de Peixes, então eu me perco aqui. Eu acho que tão bonito esse lugar. É tão privilégio estar aqui com vocês, de verdade, assim, do coração. Enfim, aí eu me perco, mas eu volto sempre, tá? Eu acho que a gente devia abolir, todos nós aqui, vamos combinar, de abolir a palavra distribuidora, integradora. São nomes horríveis, totalmente ultrapassados. O que o Thiago e a Dito e o Rato, que está ali atrás, o qual admiro muito o trabalho de vocês à frente da Dito, o que a ONRPM e outras empresas classificadas como distribuidora, agregadoras, integradoras fazem, não é mais distribuição. Como ele falou, é label service, é a gravadora do futuro. É muito mais fácil essas majors parecerem com a gente do que a gente parecerem com elas. Tanto que se vocês forem analisar em termos de contrato, essas empresas estão parecendo mais com esse nosso formato de trabalho e achando um equilíbrio ali. Então, acho que eu me incomodo hoje quando falam que a gente é distribuidora, integradora, agregadora, ou falam de outras empresas.
Existem, claro, os pilantras de plantão que existe ali na indústria da música. Aliás, isso é notório há décadas, os pilantras, que são isso aí. Mas eu acho que tem muita empresa séria, muita empresa legal que já faz um trabalho além disso. Mas, respondendo a sua pergunta, eu vou, eu volto, mas eu estou ali, eu estou junto com vocês, tá, gente? Vocês já me dão os ganchos aqui para as próximas perguntas. Tá? Rodrigo, são 6 horas de papo aqui, né, cara? Obrigado. Bob, qualquer coisa dá bronca da gente. Assim, e também contrariando, assim, muito respeitosamente, eu acho que a sorte aparece sim para todo mundo, não é só para quem trabalha. Eu acho que o sucesso ele vem, na verdade, de 4 pilares essenciais ali, o que você classifica como sucesso. O primeiro deles, ele se chama equipe. Quem são as pessoas que estão trabalhando com você? Às vezes você pode ter uma equipe de 10 pessoas que é você mesmo. Você tem 10 personalidades diferentes. Você tem uma pessoa de marketing, você tem uma pessoa de financeiro, você tem uma pessoa de jurídico, mas você precisa ter pessoas boas trabalhando com você. E esse pilar ele é totalmente controlável, é uma variável que, se você não tiver uma pessoa boa, você faz o quê? Você vai aperfeiçoar isso. Você vai treinar as suas tal das 10 mil horas. A gente tem aqui a nossa querida Fabi, ali, que, em nome da indústria da música, eu queria agradecer muito o seu trabalho, que ela é uma das pessoas que compartilha conhecimento. Para quem não conhece o trabalho dela, tem a On Stage, que ensina para as pessoas como trabalhar com a música. Como você falou, Dani, quando a gente chegou nessa indústria, ninguém ensinava e quem sabia fazia questão de ensinar errado, porque queria ver o outro se foder, cara. Então, eu acho que essa nova leva do independente, como a gente se classifica, eu acho que é um pouco disso. A gente compartilha informação. Claro que existem dados confidenciais que a gente não vai falar nunca, mas compartilhar informação faz parte de você ter uma equipe melhor. Segundo pilar se chama artístico, talento. O Rian nasceu com talento. Ponto final. Agora, não é o talento dele que vai fazer ele ganhar um Grammy ou ter 1 bilhão de plays. Ele vai se aperfeiçoar. Todo artista precisa se aperfeiçoar, precisa estudar, precisa tocar melhor, precisa ter afinação melhor, precisa fazer uma performance. Ou seja, ele precisa ser melhor artisticamente a cada dia. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar chama financeiro, também, como o Rian falou muito bem. Você precisa de uma estrutura financeira. Como qualquer emprego, você precisa se formar nesse negócio. E você precisa se sustentar. Então, muitas vezes você vê um artista, ele tem 2, 3 empregos para pagar a vida de artista ali, cara, até o negócio começar a engatar. Então, eu já vi várias pessoas que trabalham de noite, de dia, faz freela, faz um monte de coisa e também faz a sua própria música. Isso se chama autossustentação. Esses 3 pilares que eu falei para vocês, eles são totalmente controláveis e só por nós mesmos. Então, vamos lá. Equipe, talento e investimento financeiro. O suficiente para você poder investir na sua música sem ter que vender a sua janta para ter almoço, saca? Quando você tem esses 3 pilares, Dani, muito bem solidificados, quando a sorte bater, a sorte é o 4º pilar, que ele pode chamar de sorte, de Deus, de Buda, energia cósmica, o que for, vai te encontrar preparado. Aí entra a diferença, que a sorte bate na porta de todos. Se você estiver preparado, você consegue dar uma continuidade e fazer uma carreira. Então, não adianta você esperar a sorte, o viral acontecer, que se você não estiver preparado, dura 3 meses, passa, e aí você vai ficar o louco atrás do adiantamento, cara. E isso é uma coisa muito ruim, né, Tiago? Então, eu acredito, sim, que a sorte bata na porta de todo mundo. Geralmente, ela bate mais de uma vez. Mas cada vez você aprende um pouquinho e você vai estar preparado. Eu fali 2 vezes já me fodi muito. E ter a ONRPM, ter esse sucesso, por assim dizer, faz um pouco parte disso. Então, eu sempre convido as pessoas a compartilhar informações. Não retenha, sabe? Divide com alguém. Não seja aquele filho da puta que foi com a gente lá atrás. Então, faça com os outros que você gostaria que fizesse com você. Seguindo esse assunto de estrutura, de trabalho, de tudo, eu queria entender. Assim, eu li recentemente um texto, né, que a gente até falou ali fora, da Hypebot, cujo nome é The Label Mode is Training Artists Not to Need Labels, que o modelo The Label Model, desculpa, o modelo de gravadora
está fazendo com que os artistas não precisem de gravadora. E aí, porque eles fazem uma provocação interessante, que é para você conseguir um contrato, você tem que ter feito todo o trabalho antes, tem que ter números, tem que ter base, tem que ter narrativa, tem que ter tudo para entrar na gravadora. Então, para que exatamente você precisa de gravadora se você já fez isso tudo antes? Então, eu queria entender de vocês assim, o que uma empresa, não vou chamar de distribuidora, o que uma empresa como a One, uma non-major, que é como alguns reportes falam dos independentes, assim. Como a One, por exemplo, o que a One espera ver de um artista antes de entrar com mais serviço, mais investimento, equipe, seja lá o que for, já que você falou que hoje em dia já é muito além de só distribuição, né? Eu acho que o que a gente espera lá é que o artista entenda que é um negócio, acima de tudo. Então, o artista hoje, ele precisa sim entender que é um modelo de negócio. Aquilo é uma indústria, ele gera empregos, e isso é o que vai dar sustentabilidade a longo prazo, não só para uma gravadora do futuro, mas como para o próprio artista. E quando um artista chega dentro do nosso ecossistema e espera que a gente faça tudo, isso é o que eu não quero. Isso é o que a gente não procura. Apesar de ter a plataforma, como ele falou, da Offstep, está lá, quer apertar o botão e aparecer, está tudo certo. Mas se você não se desenvolver, você realmente não se profissionalizar, é o tipo de artista que eu te entrego a chave da McLaren. Está aqui, ó. Só que eu não vou dirigir para você. Então, eu entendo que existem talentos brutos. É por isso que eu invisto em AIRs humanos ainda dentro da ONRPM. Faço questão que eles vão a shows. Eu vou muito em show. Ouvir. Existe muito talento bruto que talvez precise desse tipo de conversa. Falar, meu amigo, tu é foda pra caralho, mas cadê teu merchan? Cadê teu produtor executivo? Você está registrando tuas obras? Ih, você vendeu para quem? E aí, quando você encontra um artista que tem pelo menos aquela noção básica de negócio, me deixa tão feliz, não só eu, mas todos os funcionários. E acho que eu falo pelas outras empresas de música, a gente adora quando chega um pessoal que tem pelo menos um nível básico, sabe? O Sebrae ali do music business. Isso faz toda a diferença no mundo, para você sentar à mesa e você ter propriedade para falar. E, Tiago, você acha que a galera que já chega com essa base, ela está mais propícia, melhor para sentar numa negociação? Como é que é essa? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que muita gente está a favor. O Arthur falou muito sobre essa questão de preparar e de compartilhar, né, conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal hoje em dia do digital, porque é uma coisa que eu falei antes, até é isso. A informação tá à disposição, né? Então você entender quais são as fontes de receita. A gente está falando muito de dinheiro aqui, é óbvio, é fundamental, e é entender isso, sabe? A gente tem a ABC aqui, né? É entender que, cara, a Ângela e a Laura estão aqui, é isso. Gere seu ISRC, sabe? Quando o artista chega para mim, eu olho e falo assim, não sei, cara, você está perdendo uma receita, sabe? É isso, porque se você não e as informações estão à disposição, sabe? Então, quando você chega sabendo dessas coisas, claro, se a gente vê potencial, acho que o trabalho da gente, da distribuidora, do Label Services, enfim, é dar esse suporte, é te guiar, é tudo, mas você tem que também ter esse interesse, né, e entender, de novo, que é isso, é uma profissão, entender quais são as possibilidades, né, porque de nada adianta, se você não engajar, é uma coisa que o Arthur falou antes, que é a questão da sorte e tudo mais. Cara, você pode ter a sorte de assim, viralizar. Para mim é muita sorte. Eu já fui em eventos de plataformas de rede social que os caras explicam que estavam explicando por que aquele vídeo do cara ouvindo Dreams do Fleetwood Mac, tomando um suco e andando de skate, por que tinha viralizado? Porque ele foi espontâneo, ele foi...
E aí eu olho e falo, legal, tipo, essa é a receita do sucesso do vídeo viral. Como é que você... Tipo, se eu me gravar aqui, eu estou sendo espontâneo, mas existe uma sorte disso. E essa sorte vai te dar os números, vai te dar tudo. Agora, se você não estiver preparado, como é que você transforma a sorte na carreira, que é o que o Arthur falou? É isso, você ter essa noção, você está disposto. Acho que isso é importante para a gente, voltando na questão anterior, que é tipo, o que a gente, enquanto empresa, vê, o que faz diferença para a gente quando a gente vê um artista, é o artista que está engajado. Porque também tem muito artista que chega, assim, ainda tem... cada vez menos, sem dúvida alguma, até porque eu acho que os artistas, o independente e quem vai atrás das informações tem noção disso. Mas ainda tem o artista que acha que se assinar um contrato com a Dito ou com a RPM e tal, que resolveu a vida. Que era que nem se assinar com uma gravadora anos atrás, entendeu? Tipo, assinei e agora eu tô feito. Cara, não, você assinou, agora que o trabalho começa, sabe? E você tem que engajar, você tem que estar disposto a engajar, a entender, porque é isso, tipo... Hoje em dia, sempre foi, né? Mas ser artista não é só tocar, não é, né? Eu acho que é ideal que o artista tenha uma equipe para ajudar ele, mas é um pouco o que o Ria falou também, assim, acho que é importante o artista entender de todos os processos, até para cobrar, né? E evitar as enrascadas, que, enfim, tá cheio de... Então, por aí. Pilantra. Vou jogar para o Rian agora. Você acha que esse cenário te dá mais poder de decisão e negociação ou aumenta a pressão de você ter que entregar um trabalho ainda antes de, enfim, assinar com alguém? Cara, então, acho que é uma boa pergunta, assim, de entender. Eu, pessoalmente, eu nunca fui um cara que, sinceramente, ligou muito para esse lado, né? Eu nunca me importei em fazer números ou... Enfim, né? Eu sempre quis dar um jeito de viver de música. É isso. Eu queria não precisar ser CLT. Queria fazer minhas músicas e ganhar meu dinheiro por isso, sabe? Por um tempo até a produção estava nesse lugar. Só que, criativamente, ainda era pouco para mim, né? Nesse sentido. Então, eu até poderia ter me acomodado nesse lugar de produção e tal. Mas é isso, né? Eu, como artista, eu tenho essa necessidade de criar e de expor as minhas ideias, né? Eu acho que também está no lugar do sonho, né? De poder viver disso, de poder, enfim. Mas é óbvio, eu acho que, principalmente depois que as coisas começaram a acontecer, tem esse lado da gente ter uma pressãozinha de ter que entregar alguma coisa porque a gente também, agora a gente tem que entregar, né? Mas ao mesmo tempo, tem esse outro lado, que é tipo, cara, tu tem a tua liberdade de fazer o que tu quer, né? Isso foi uma coisa que eu sempre coloquei em primeiro lugar na minha carreira, independente do momento. E eu acho que é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, porque é tipo uma filosofia mesmo, que é isso. Na minha arte, ninguém toca, tá ligado? É isso, ninguém toca nas minhas ideias. É óbvio que a gente não pode ser, como posso falar, soberbo de não saber escutar ideias, né, que possam agregar ao teu trabalho. Mas, assim, a partir do momento que eu não estou de acordo com aquilo não pode ser feito, sabe? Eu não posso ser obrigado a fazer aquilo. Então, é uma coisa que eu sempre levei muito em consideração antes de assinar qualquer contrato. Assim, sempre deixei muito claro, assim, eu só assino se eu tiver a minha liberdade criativa e artística de fazer. E isso, não, pressão nenhuma no mundo vai pagar, sabe? Então, não existe uma paz, né, para se livrar dessa pressão que pague o preço de eu poder ter a minha liberdade artística. Então, acho que sim, tem os dois lados, né? A gente tem sim uma pressão de entregar, né, números, né? A gente tem uma pressão de poder crescer como artista. O mercado, ele é bem cruel nesse sentido. Mas eu acho que vai de cada artista e para mim é uma coisa inegociável, é a minha liberdade artística, assim, de poder fazer o que eu amo fazer, o que eu quero contar, né, as mensagens que eu quero passar,
Porque eu acho que, antes de tudo, a música é sobre isso, né? Eu acho que, antes de ser mercado, antes de ser números, música é sentimento, música é conexão, música, né, é isso, identificação, essa conexão com o público, com o artista. É isso, tem músicas que salvaram a minha vida, que salvaram a vida de outras pessoas. Então, antes de tudo isso, eu acho que a gente tem que pensar, mas nunca sendo hipócrita, de entender que a gente também tem que olhar para esse lado, sabe? Né? De entrega. E sim, tem uma pressão mercadológica que é imposta na gente, ainda mais sendo independente, né? Desculpa, eu até ia fazer um complemento. Esse é o quesito número 1 de todo artista, que é inegociável. É a liberdade artística. Que acho que muitos artistas da era de ouro da música, essa era a grande briga que eles compravam dentro das empresas que eles estavam. Eles queriam a liberdade artística. E muitas vezes, como é um negócio, tinha aquela briga da área comercial com o departamento artístico. Não, vai gravar isso sim. E aí o cara, não vou gravar. Você vai gravar, senão eu vou te colocar na geladeira. Era uma guerra, cara. E eu ainda vejo isso acontecer dentro dos próprios independentes. Então, acho que a vitória número 1 de ser um independente é essa liberdade artística, que é isso que realmente mantém a cultura brasileira, a música brasileira tão bem respeitada no mundo. O Brasil é um dos maiores países, acho que, de música independente do planeta. E quando tu fala isso, me passa um monte de reuniões de marketing segunda-feira que eu já vi acontecer, de brigas artísticas, do artista querer um negócio, a gravadora querer outro, e virar uma guerra pública. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa gravadora chamada Abril Music, e tinha um artista lá que eu adorava, que chamava Los Hermanos. Eles chegaram com um disco, a gravadora falou, não quero esse disco, eu quero outro disco. Eles falaram, não, a gente quer esse disco. E aí ficou uma briga, e assim, a gravadora sumiu do mapa, para não falar outra palavra, e o Los Hermanos virou esse ícone artístico, que é por causa de não ceder à sua liberdade artística. Eu acho que o artista que faz isso é foda pra caralho, tem que respeitar pra caralho o cara que faz isso, porque ele está colocando o futuro da vida dele a risco. Claro, e eu acho que, como artista, e estando nesse lugar, eu acho que a gente tem que entender que ninguém sabe mais do teu trabalho, das tuas ideias, do que tu mesmo, sabe? Então, tem que estar nesse lugar de autoconfiança, tem que estar nesse lugar de entender o que quer. Isso também não é uma coisa que a gente já nasce sabendo, né? Isso não é uma coisa que a gente já vem pronto, assim. Muito tempo eu já fui muito inseguro com o que eu queria falar, assim, né? Com o que eu queria mostrar de mensagem e tal, o que eu queria fazer até em questão de gênero musical mesmo, assim. Então é isso. Primeiro, o artista tem que se construir dentro dele, para a gente poder ter essa segurança de saber o que a gente quer e comprar nossas próprias ideias e bancar isso, sabe? Isso é um processo difícil, não é fácil fazer isso. Não é fácil ter essa consciência, mas a partir do momento que tu tem isso, essa liberdade acaba sendo inegociável mesmo. Que eu acho que é uma coisa, é isso que vai criar a conexão real, né, com o seu público. Exato. Que é o que o Ria estava falando, é isso que vai trazer os números, e assim, acho que quando fala de número, não é necessariamente milhões, é o número do seu sucesso e da sua conexão real, que é o que importa, que é o que aconteceu com Los Hermanos, que o Arthur falou. Uma banda que foi gigantesca, diminuiu e cresceu aos poucos com uma conexão duradoura e que poucos artistas têm, né, dentro do independente. E, de certa forma, pavimentou o caminho de muita coisa que a gente está fazendo hoje, eu acho. Verdade. Depois eu quero voltar para falar de grandes artistas, que você já me deu a deixa aí, mas eu queria saber, diante disso, desse seu posicionamento inegociável com relação à sua arte, você já teve ou tem sonho de deixar de ser independente? O pessoal do selo não está ouvindo aqui, pode falar. Não, acho que isso com o Thiago aí é uma coisa que a gente conversa muito, assim. Eu não sou hater de major, eu não sou contra, eu acho que pode ser muito útil no momento certo para o artista, assim, né? Eu acho que é isso. Porque, querendo ou não, é isso, naquele ponto que a gente chegou e que está pautando muito essa nossa discussão, o dinheiro, né? A major tem isso, né? E às vezes a gente precisa desse dinheiro, dessa estrutura para impulsionar ainda mais a nossa carreira, assim, né? E não só isso, né? Uma estrutura completa de uma major também pode oferecer muito mais coisa, assim, né?
Mas, pessoalmente, assim, cara, eu não sou uma pessoa que sonha com isso, assim, né? Eu não tenho isso como uma meta de vida. Eu sonho em, né, poder estar fazendo show no Brasil todo. Eu sonho em fazer mais disco. Esses são os meus sonhos, né? Mas é claro, tipo, futuramente, se fizer sentido para minha carreira, eu acho que eu nunca vou descartar isso, assim. Mas é isso, tem que ter todos esses fundamentos que a gente está falando aqui muito bem trabalhados antes, né? Saber entender, gerenciar a tua própria carreira antes disso. Eu acho que isso é o mais importante porque é isso. Se tu não está muito bem estruturado dentro de ti, dentro da tua carreira, e tu é contratado por uma major ou viraliza um vídeo, tu, de qualquer forma, acaba sendo engolido e tu não consegue aproveitar as ferramentas que isso te dá, né? Nesse sentido. Então acho que é isso. Não é um sonho, assim, mas também não é uma coisa que a gente descarta, assim. Eu acho que é uma coisa que cada artista tem que entender o momento certo também para fazer essa virada na carreira. Ou não. Às vezes tem artista gigante que não precisa, né? Acabar indo para uma major também para dar certo. Eu acho que os caminhos são muito, muito variáveis e todos podem dar certo, né? De alguma forma. Legal. E aí eu queria exatamente isso. Assim, a gente pensa muito em independência como uma fase de início de carreira, talvez, em algum momento, inclusive, representava um pouco o estilo, né? Os indies que ficavam ali um pouco à margem da indústria e tudo. Mas hoje a gente vê um movimento grande de grandes artistas, muito estruturados, saindo de grandes estruturas e optando por modelos mais flexíveis e independentes. Por que você acha que isso acontece na carreira dos artistas? Eu vou responder essa pergunta com o próprio gancho do Rian. As gravadoras, as majors, têm dinheiro. Não existe almoço grátis. Anotem isso aí, eu vou falar 3 vezes. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Todo mundo entendeu? Nenhuma dessas empresas, nem a dele, nem a minha, nem ninguém, é ONG. A gente não fala, vou dar dinheiro aqui para esse cara porque a música dele é mó legal. Não existe isso. No fim do dia, o artista está pagando a conta. Ponto final. Eu vou dar 10 milhões. Hoje, curiosamente, teve uma determinada um abençoado que me ligou, falou, eu quero 10 milhões de adiantamento. Eu falei, sem problemas. Não, mas você tem esse dinheiro? Eu falei, tenho. Por que não? Ano passado eu gastei, acho que, 42 milhões de dólares em adiantamento só no Brasil. Tenho. Aí eu falei, vou testar esse filho da puta, cara. Pode falar palavrão? Pode, né? Aí eu falei, vem cá, você já fez isso aqui? Já. Aí eu falei, vou pegar ele. E a campanha de skip rate, como é que está indo? Está indo maravilhosa. Minha campanha de skip rate é a melhor do Brasil. Eu invisto muito dinheiro nas campanhas de skip rate. Faz a menor ideia do que seja skip. Não existe, caso alguém não saiba o que é, não existe isso. Skip rate é só uma métrica de você saber se a pessoa ouviu a música inteira ou não. O abençoado, eu gosto de falar abençoado, fica até divertido, não sabia o que era isso. Então, o que acontece? O dinheiro ele cobra o seu pedágio, no final das contas. O dinheiro que um tem, o outro tem. Hoje a gente tem fundos de investimento, tem empresas multinacionais, como a própria Dita, uma multinacional, a Onip é uma multinacional, que tem esse caixa. E ele, no final das contas, ele vai sempre ser pago pelo próprio artista. Então, quando qualquer empresa de música fala, vou colocar uma grana em você, esse dinheiro tem que voltar da sua própria arte. Quanto que isso está te custando? Você está pagando isso. Então, esses artistas, esses movimentos, Dani, de artistas grandes quererem ser independentes, é porque eles começaram a entender e fazer conta e ler contratos. Então, tinha algumas coisas em contratos do passado que falavam, por exemplo, um negócio chamado royalty break. O que é um royalty break? É uma redução de 50% no seu royalty em determinados assuntos. E ninguém lia essa cláusula. E a gravadora fazia um negócio, dava uma grana, vou te dar 1 milhão, meu. Aí, cara, você vai ser sucesso no Brasil. E esse dinheiro ia sendo mordido da tua parte ali. E pior ainda, você não tinha nem a propriedade daquele conteúdo. Então, esses artistas notaram isso. E eles falaram, peraí, sou eu que levo um negócio, eu que produzo, eu que crio, e eu que estou pagando? Eu já vi casos de festas de coquetel de lançamento ser pago pelo próprio artista e o artista achar que é a gravadora que está bancando. Não existe isso. Tá? Então, a lição número 1 desses artistas foi leia e entenda o contrato.
Não brinque, vamos mandar para o meu primo, filho da minha amiga da rua de baixo. Não. Leia o contrato à exaustão. Seja um cara chato, mas não chato a ponto de ficar discutindo vírgula em contrato também. Tá? Entenda sabe, a coluna vertebral ali do negócio. Esse é o número 1. Segunda, aprenda a fazer conta. Você é que vai pagar a sua própria conta. Teve um artista de sertanejo recentemente que pegou um adiantamento da Warner, que era Continental na época, em 94. Ele pegou um adiantamento e explodiu, lindo, maravilhoso. Ele foi terminar de pagar esse adiantamento há 2 anos atrás. Vale a pena, no final das contas? Legal, ele ficou gigante e tudo, mas e se ele não tivesse ficado gigante? Ele, até os bisnetos do cidadão, ia estar pagando. Então, eu acho que se você entender, Dani, que não existe almoço grátis, a conta tem que fechar, vai amanhecer um novo dia. Então, a primeira pergunta que eu falo para todo artista é falar, ok, quanto você vale? Há 10 anos atrás, o mercado não era nada do que faz hoje. O Spotify estava chegando em 2015 no Brasil. Chegando. Ainda se comprava CD em 2015. O que vai acontecer em 2035? Uma coisa eu garanto, não vai ser a mesma coisa que está aí. Nem nada. Pode, talvez, existir o streaming. Pode, talvez, existir a música digital. Hoje a gente está tendo uma invasão de música de IA de números astronômicos. Essas pessoas não estão só tirando a receita de vocês, estão tirando uma coisa muito mais importante, que é o tempo de audição das pessoas. Então, esses artistas, quando eles fazem esse movimento de volta para o independente, é sobre ter o controle. Uma média de pessoa ouve 45 minutos, 1 hora de música no streaming por dia. Se essa pessoa para de ouvir a sua música, vai ouvir uma música de IA, você está fodido, cara. Eu falo muito palavrão, desculpa, gente. Eu tenho um problema com o meu departamento de gospel por causa disso. Então, se você realmente não se preparar para o que vai acontecer e não estudar tendências e variações de mercado, e quando eu falo tendências, é tecnologia. Como a IA? Por que a IA entrou na música primeiro? Eu estou seguindo 5 caminhos, mas eu volto. Porque a música é subjetiva. Ou seja, a música pode ser uma coisa boa, pode ser ruim, cada um vai determinar o que você gosta da música. Por que a IA não substitui um médico? Porque se errar, o cara morre, cara. E a gente está deixando meio quieto, vocês já perceberam isso? A gente não está brigando muito. Eu estou falando sobre produção de IA. Não utilizá-la como ferramenta. Como ferramenta eu adoro, todo mundo tem que fazer. Mas tem algo errado. E por que as empresas de distribuição de música estão aceitando isso? Porque é negócio. Você recebe o dinheiro e vai pagar quem? Cara pálida. Não, fico com o dinheiro, é 100% meu. Não tem que ter o artista me enchendo o saco na sexta-feira porque não pegou playlist? Não. Eu falei, que beleza, cara. É uma complicação isso aí. Até ser regulamentado, isso é algo que vocês deveriam olhar com muito cuidado. Esses artistas, eles querem ter o controle para valorizar o catálogo, como o Thiago falou aqui. Ser dono do seu próprio conteúdo é ser dono do seu catálogo. A gente teve o Queen vendendo agora o catálogo deles por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. 1 bilhão. Bruce Springsteen vendendo por 300 milhões. Gilberto Gil vendendo por, estima-se, acho que foram 30 milhões de dólares. Estima-se, porque não vazou o contrato, não sei quanto que é. Mas tudo são números muito valiosos, que não valia isso há 10 anos atrás. Então, quanto será que vai valer daqui a 10 anos se a IA continuar inundando a música? Talvez vai valer 10 vezes mais. Então, tomem muito cuidado sobre contratos. Aprendam a fazer conta. Porque, no final do dia, é do seu bolso que vai sair essa moedinha, esse trocado. Respondi, Dani? Sim, sim. Desculpa, às vezes eu vou para caminhos obscuros, polêmicos. O pessoal fala que às vezes sou bélico, cara. Não, mas a gente está aqui para levantar reflexões mesmo, para mostrar pontos de vista diferentes. É isso aí. Queria saber do Thiago. Então, por que você? Eu acho que o Rian é um caso, talvez um ponto fora da curva de um artista muito consciente numa fase bem cedo da carreira, assim, né? Mas eu acho que não é o caso de todos. Mesmo diante de tantos artistas consolidados que optam pelo caminho da independência depois de muito tempo, por que você acha que tem tanto artista novo, mesmo com tanta informação aí, que tem esse sonho dourado de um grande contrato de gravadora?
que é sedutor, né? Não, pô, você... É isso, tá lá, a Universal tá batendo na sua porta, né? É esse negócio, você vai... Acho que tem... a história, né, a história do catálogo dos grandes artistas é das gravadoras, né? Então acho que tem muito disso, é sedutor, né? E eles vão usar justo o que eles puderem para seduzir e é uma promessa, né? É isso, é muito o que o Arthur falou, assim. Eu acho que ainda, apesar de ter essas informações e tudo, não é todo mundo que vai atrás, né? Não é todo mundo que lê contrato. Uma vez eu estava numa festa até do lançamento de um selo nosso e tinha um cara que estava lá que é delegado de Guarulhos ali, e a gente estava conversando e ele me olhou e falou assim: tem duas coisas muito importantes na vida de todo mundo precisa de duas coisas: um bom médico e um bom advogado. Tipo, o resto, cara, você se vira. Tipo, se você tiver essas duas coisas, é isso, é bonito, porque é grana, né? Principalmente, e quando vem se chega uma proposta gigante na mão, né? E é isso, pô, a Universal me quer, ou a Sony, a Warner, e vem, e eu vou te colocar. Se você não tem o pé no chão, se você não tem essa estrutura, você não tem, é fácil de sucumbir, né? Porque aí, sei lá, tipo, e é muito, que eu acho que tem uma coisa que hoje em dia uma coisa que a gente não falou talvez, mas que é um pouco isso, assim, que é o conceito de sucesso hoje, né? O que é sucesso de fato? E eu acho que para mim sucesso é você conseguir, assim, você estabelecer o seu objetivo e você alcançar esse objetivo, seja ele qual for. Acho que cada vez menos, até porque esse sucesso gigantesco, assim, esse negócio que é o sucesso, tipo, a minha mãe conhecer, é uma coisa cada vez mais difícil, assim, por causa de nichos e tudo. Mas você ainda tem, acho que tem essa... bem, não tem nem mais o Faustão, né, para você tocar, né? Mas é isso. Tipo, você vai olhar e falar assim: a gravadora vai me colocar na rádio, a gravadora vai me colocar não sei onde. E não necessariamente vai colocar, né? Mas talvez seja isso. Se você não tem essa noção de onde você quer chegar, se você tem, tipo, para você sucesso é uma coisa, né, abstrata, aí acho que aí é que você cai. Aí eu queria falar rapidamente aqui desses modelos híbridos, digamos assim, que a gente tem visto aí, antes de ir para a última parte, que é uma zona cinzenta aí desses contratos, né? Eu acho que é um pouco, talvez seja uma resposta a isso, que as empresas independentes têm oferecido cada vez mais coisas, mais serviços, mais envolvimento, mais aproximação ali para os artistas, e, por outro lado, as majors fazendo contratos mais flexíveis, com royalties mais interessantes, ou tendo ali dentro, eu tenho aqui diferentes níveis. Você acha que é uma resposta a isso, ou uma tentativa de atrair esses artistas que ainda se inebriam com esse brilho, com esse sonho dourado? Você acha que vocês oferecerem mais coisas é uma resposta a isso? Ou... Eu acho que assim, como que você vai falar não para um monte de dinheiro que está em cima da mesa e falar: cara, eu nunca vi esse dinheiro, cara. Eu estou economizando um arroz e feijão aqui, essa grana que tipo vai me sustentar por 5 anos. Como que eu falo não para um negócio desse? Eu entendo o artista, de verdade. O que eu não entendo é quando ele não sabe o custo disso. Aí me deixa louco, cara. Então, apostar no talvez é muito, muito duro, sabe? Então, quando você fala de modelos híbridos, então a gente
tem melhorado os modelos de contrato, onde qualquer contrato hoje que eu faça esse investimento chamado adiantamento, que hoje faz parte do jogo. Você quer estar no jogo de nível mais elevado, tem que colocar a grana na mesa e ponto final. Ok, eu coloco, mas eu falo para o artista, olha, eu não quero ser uma simples distribuidora, eu quero ser a gravadora do futuro. Como que a gente vai ser isso? Então, a forma mais eficiente que a gente achou, Dani, é de falar, olha, esse é um modelo de contrato híbrido, onde você vai ter que me entregar 14 músicas por ano aqui para a gente lançar. Ok? Ok. Dessas 12 são distribuição, ou seja, você é o dono completo e único desse catálogo, eu vou te pagar X% de royalty. Só que dessas 14, você vai lançar 12 nesse formato, e 2 a gente vai lançar em formato de cessão, ou ownership, que é uma coisa mais próxima de uma gravadora tradicional, onde eu, o OneRPM, e o artista seremos os coproprietários daquilo, ou seja, ele deixa de ser uma distribuição. Por que a gente faz isso? Para, primeiro, falar para o artista, olha, eu vou trabalhar junto com essa música muito mais do que uma simples distribuição, porque eu estou ganhando junto contigo. Coloco uma grana a mais aqui, também recuperável, para poder trabalhar. E o que tem acontecido? A gente tem criado hits incríveis, porque na distribuição, quando termina o prazo de distribuição, ela pode ser renovada, como ela pode ir embora e você evaporar aquele contrato. Quando você tem essa cessão, ou seja, aquela música ela não sai da sua distribuição, ela fica para sempre, que é o grande poder que as majors têm, que é a força do catálogo. Então, existem catálogos gigantescos que elas pagam 8%. 8% de um catálogo gigantesco, gente. Faz a conta no digital. Você não tem que fazer porra nenhuma e fica ganhando 92% de lucro no negócio que foi lançado há 30 anos atrás. Olha que maravilha. Eu não tenho isso. Mas a gente está construindo. Mas, diferente das gravadoras, eu não peço 8%. Eu não falo que eu vou dar 8%. Eu dou 50%. Essa é a minha média. Então, esses modelos híbridos têm sido muito saudáveis para a gente e para o artista, porque ele continua proprietário da grande parte do seu catálogo, mas ele começa a construir uma coisa em parceria conosco. Isso faz também com que a gente tenha muito mais tesão em trabalhar o negócio. Fala, cara, eu quero dar certo. Então, tem hits incríveis, eu sempre esqueço eles, que já são ownership da OneRPM, que já bateram o número 1 para poder trabalhar. Eu acho que, quanto mais saudável for o negócio para todos os lados, mais tesão, mais vontade você tem de continuar a ser independente.